Então, meu querido doutor Francisco Assunção, cá estamos nós novamente gravando à distância. Sua agenda anda cheia, né, Filipinho? A agenda do doutor anda daquele jeito. Então, vamos lá. Então, Isabel, bom dia. Infelizmente, a despeito de tanta tragédia que já existe no mundo, guerra na Ucrânia, economia sendo esfacelada pelo planeta, um monte de desastres naturais, né? Com enchente, furacão, tornado, não bastasse tudo isso, a semana começou feia, né? Na segunda-feira, dia 27, uma ex-aluna de uma escola em Nashville, no Tennessee, nos Estados Unidos, entrou na escola, invadiu a escola, armada até os dentes, com armas pesadas, e disparou para todo lado. Enquanto isso, no mesmo dia, aqui no Brasil, um garoto de 13 anos, estudante de uma escola de São Paulo, entrou também na escola armado com uma faca e esfaqueou um monte de gente, alunos, e matou uma professora de 71 anos. Bom, a gente já tinha visto vários casos assim acontecerem, tem acontecido ao longo dos últimos anos, né? De crianças armadas em escola, não só aqui nos Estados Unidos, em outros países também, né? E aí? Como é que se explica uma coisa dessas? Tem explicação? É uma somatória de motivos? É moda? Garoto vê na TV, aí tem a mesma ideia? Tá bravo com alguém e resolve fazer a mesma coisa? Que isso, doutor Francisco? O que é isso? A primeira questão que você faz é realmente talvez a mais importante. Como se explica isso? Na verdade, nós não explicamos, né? Nós tentamos uma série de possibilidades e de hipóteses. E acho que essas hipóteses passam por hipóteses pessoais, que nós vamos falar um pouquinho depois, por hipóteses familiares, por hipóteses ambientais, no caso escolares, e por hipóteses sociais. Então não acredito que seja um problema simples, como aliás vem sendo abordado na rede social e inclusive na grande mídia, né? Com perspectivas de vigilância maior nas escolas, de introdução de policiais treinados, como se isso fosse resolver um problema que é muito mais amplo e que é multifatorial. Então, acho que passa por uma somatória de fatores, sim, e acho que passa não por moda especificamente, mas por uma tendência que é social. Agora, Francisco, esse garoto aqui de São Paulo, ele sinalizou nas redes sociais o que ele ia fazer. Ele usava numa rede social o nome de um outro garoto que em 2019 cometeu um crime muito semelhante. Invadiu escola, matou gente e tal. Ele usava o sobrenome desse garoto como nome social dele na rede, né? Ele deu muitos sinais, acho que na própria escola, porque ele brigou 2 dias antes, tal, lá, e já tinha vindo de uma outra escola, porque não queriam ele lá, porque ele era difícil. Ele deu muitos sinais, sim. E esses sinais são características provavelmente pessoais, né? Ele não é alguém que reagiu única e simplesmente a um ambiente que poderíamos aventar foi descuidado ou que poderia se pensar que foi um ambiente favorecedor da situação.
Não, ele já veio de outras escolas por alterações de conduta, por comportamento difícil. Então, é alguém que com 13 anos, eu não conheço a história total dele, mas com 13 anos ele já tem um histórico importante. Então, provavelmente, ele tem uma alteração psicopatológica. No mínimo, nós estamos falando de uma alteração de conduta. Uma alteração de conduta com hostilidade, agressividade, não só verbal, como condutual, a ponto de a escola não querê-lo mais. Então, ele tem características muito próprias. Não posso dizer que ele tem uma personalidade já formada, mas uma personalidade ela é formada em função de aspectos constitucionais e de aspectos ambientais. Existem características desse menino, dessa criança, né? Aquilo que o Júlia Guerra chamava de equipamento genético constitucional, sobre o qual existe um investimento socioambiental que modela esse indivíduo enquanto ser, né? Enquanto ser no mundo, enquanto personalidade. Essa personalidade, ao menos aparentemente, está sendo moldada ou modelada de uma forma bastante difícil. Então, o mínimo que nós podemos falar é que existem características pessoais que o fazem apresentar um transtorno de conduta bastante grave e que já vinha sendo apontado. Existe alguma maneira de perceber que isso vai acontecer? Existe prevenção? A questão ambiental é básica. Né? Nós falamos um pouquinho, muito rapidamente, de que ele tem aspectos característicos pessoais de personalidade. A questão ambiental é básica. Ele foi excluído da escola, outra escola o aceitou, ele deu indícios em rede social, ele deu indícios em outros padrões de conduta na própria escola e ninguém fez nada. Ninguém fez nada porque nós vivemos um ambiente, além de relaxado, vamos dizer assim, com normas, valores, costumes, né, regras, é um ambiente omisso. E eu não estou dizendo dessa escola, eu estou dizendo, de um modo geral, das escolas e dos pais. Nós temos que lembrar que esse investimento social, né, que ajuda a modelagem da personalidade do indivíduo, parte inclusive de uma moral heterônoma para que esse indivíduo chegue a uma moral autônoma mais tarde. Nada disso aconteceu, né? Ele fez o que ele quis, do jeito que ele quis, e o ambiente foi extremamente tolerante, sem que se tomasse nenhuma atitude a respeito. Nem os pais, que deveriam, no mínimo, fiscalizar essa rede social, e se fiscalizassem, deveriam tomar atitudes, e nem a escola, essa e a anterior, que o deviam ter encaminhado, e os pais levado, óbvio, porque isso não é função só da escola, para algum tipo de atendimento, né? Ou seja, é uma omissão por parte de família que delega à escola e da escola que é obrigada a ser tolerante, e é desleixo, né? Porque provavelmente esse garoto precisava de ajuda, então temos mais isso. Continuando ainda, nós temos uma questão social que permeia tudo isso e que ninguém dá a menor bola. Quando se fala alguma coisa, se fala em termos de precisamos colocar policiais nas escolas. Não, os policiais precisam, mas precisam outras coisas, né? Assim, esse menino, ele diz algumas coisas, né, com a sua conduta. No mínimo, ele mostra raiva. Raiva do quê? Adolescência, esse garoto é um início de adolescência. É um momento onde se constroem projetos pessoais. Quais são os projetos propostos? O que ele pode construir? O que se espera dele? O que ele espera dele? No mínimo, ser um youtuber bem-sucedido, talvez um influencer,
bem-sucedido, e bem-sucedido leia-se ganhando muito dinheiro, porque esse é o valor de consumo que nós temos. Né? Você vale por aquilo que você produz e ostenta, principalmente. As chances dele provavelmente são pequenas. A possibilidade de construir um projeto de vida que ele considere razoável é muito baixa. Então nós temos um paradoxo fantástico, que é assim: somos extremamente inclusivos, qualquer coisa vale, somos tolerantes, tudo de mentirinha. Ao mesmo tempo, somos extremamente exigentes, tá? A ponto de eu ouvir quase que cotidianamente de jovens dizendo assim: eu tenho que ganhar o meu primeiro US$ 1.000.000 antes dos 30 anos. Bom, vai ser um infeliz o resto da vida, porque não vai ganhar isso. Então essa questão social é extremamente importante, tá? Não podemos desconsiderá-la. Agora, junte tudo que nós falamos. Nós temos alguém em início de adolescência, que se caracteriza basicamente por insegurança, falta de confiança em si mesmo, uma série de coisas. Em uma família que não é acolhedora, sob o ponto de vista que, se fosse, devia ter percebido os indícios e cuidado dessa criança. Em um ambiente extremamente displicente, que é a nossa escola, onde o índice de tolerância é básico, é impossível hoje se estabelecer qualquer limite para qualquer criança, porque isso é visto como politicamente incorreto. Numa sociedade permissiva, narcisista, egoísta, egocêntrica, materialista e que não permite nenhuma possibilidade de construção de projeto que não seja ter. Com isso, perde-se o ser. E com isso, esse indivíduo se sente perdido e com raiva, porque ele já de antemão sabe que não vai ter o que é mostrado como importante que se tenha. E isso gera raiva. E a raiva é explicitada por características pessoais de uma forma não controlada, com um não controle de impulsos, chegando a esse aspecto de agressividade e de violência que já deveriam ter sido coibidos lá atrás durante o seu período de desenvolvimento. Temos então um caldeirão onde são cozidos elementos diversos. Elementos pessoais, familiares, escolares, sociais, um delegando ao outro a responsabilidade da construção desse ser. Se ninguém se responsabiliza, esse indivíduo sente-se só, perdido, abandonado. E essa violência que é expressa para fora, poderia ser expressa para dentro. Cutting, tentativas de automutilação, tentativas de suicídio, aumento do uso de drogas, o que vocês quiserem. Por quê? Porque é difícil viver centrado na impotência, na angústia, no abandono e na solidão. Isso me gera desesperança, que pode se manifestar agressivamente para fora ou para dentro, até numa busca ilusória de um prazer fictício. Então, muitos são os elementos e muitas são as complicações para que se queira resolver única e exclusivamente com policiais treinados dentro de cada escola. Isso é bizonho, simplista e totalmente desconhecedor do que é realmente um adolescente. Isso é simplesmente uma solução para inglês ver. E depois, Francisco, como é que fica a vida de um garoto desse? Vai para o psiquiatra? Tem tratamento? Dá para recuperar ou não? Finalmente, tua última questão, né, Isabel?
E depois, como ele fica? Bom, ele cometeu um crime, ponto. Pela nossa legislação, ele não responde por ele. Ele provavelmente será recolhido e terá uma experiência horrorosa, né, de privação de liberdade. Né, porque os nossos sistemas de privação de liberdade são medievalescos. E, embora tenham um discurso de recuperação, eles só têm isso como marketing, porque não recuperam coisa nenhuma. Né? Vai ser solto aos 18 anos e muito provavelmente vai ter aprendido durante o seu regime de restrição de liberdade uma série de outras estratégias e artefatos para descarregar a sua raiva, a sua frustração, a sua solidão e o seu isolamento. Então, é uma vida desperdiçada a priori. Dificilmente ele se recuperará, porque dificilmente ele será cuidado da forma como deveria. E isso nós temos que saber. Meu querido Francisco, meu amigo, doutor, eu agradeço muito suas respostas. É pena que os nossos temas são sempre tão pesados, né? E quando você diz que, infelizmente, os nossos temas são muito pesados, é porque nós vivemos num clima muito pesado. A solidão é maior, o isolamento é maior. Essa pseudo-tolerância e pseudo-inclusão que se defende tanto é simplesmente uma manifestação de desleixo e descaso, porque muitas vezes quando eu brigo com alguém, eu brigo com alguém porque eu me importo com esse alguém. Quando eu deixo esse alguém fazer o que ele quer, é porque ele não me importa, ele não me interessa. Ele não me diz respeito. E é isso que nós estamos fazendo. Nós somos desleixados, nós somos displicentes e nós estamos muito mais preocupados com ficar no telefone celular ou com aprovar o aluno para não ter problemas de discriminação pseudo, do que fazer realmente alguma coisa com eles. Eu acho que esse caso reflete bem uma situação existencial. E lógico que vão aparecer os profetas do Apocalipse dizendo que, é porque se liberou o uso de armas. Não, qualquer coisa serve como arma. Tanto para me autoagredir como agredir ao outro. Nós teríamos que buscar o que está errado no nosso modo de lidar com crianças e adolescentes. E tem muita coisa errada. E esse reflexo aparece nessas situações, o que me permite dizer que, infelizmente, teremos outras maiores em frequência e intensidade. Por isso os temas são tão graves. O Felipe manda um beijo aqui da janela da Paulista. Beijinho, né, Filipinho? E eu também, tá bom? Então é isso, agradeço muito e até a próxima. Um abraço. Nesta rua tem um bosque que se chama solidão.